maneira de os prender e de terem algum gosto pelo desenho. Portanto, há aquela coisa do diário que o adolescente gosta de fazer, mais na escrita. Também ligar um bocado à viagem, como até pode ser uma viagem no bairro deles, na rua deles. Portanto, terem o hábito de andarem com o caderno e todos os dias fazer algumas notas e o desenho não ser um desenho acabado, portanto, ser um apontamento, ligar com a escrita, com a colagem até. Eduardo, o Eduardo referiu que o ensino, de alguma forma, o empurrou para esta dedicação, não é? Próprio também comecei a desenhar mais, obsessivamente. E encara o desenho e esta coisa do improviso, porque vamos lá ver, nós estamos a falar de desenho, mas esqueci-me de referir aqui uma coisa que é um dado muito importante. O Eduardo desenha, é um urban sketcher, desenha no local. O grande desafio é esse de conseguir dar resposta aos improvisos e aos momentos e àquilo com que se confronta, não é? Como é que um urban sketcher consegue resolver as questões do instante sem medo? Porque todos nós partimos do princípio que os desenhos, todos nós não, genericamente, há a ideia de que o desenho tem que ser uma coisa mimética, bonita, fotográfica, não é? Mas de facto o desenho não é uma fotografia. E eu gostava que o Eduardo me falasse sobre isso, por que motivo é que opta pelo desenho neste aspecto e não pela fotografia, e como é que consegue dar a volta a esta coisa de desenhar no instante. E o que é que o faz sintetizar e como é que o faz? Sim, há esse equívoco, talvez, que o desenho uma espécie de fotografia. E eu acho que o desenho e a fotografia têm pouco a ver uma coisa com a outra. O desenho eu tento pelo menos captar um certo tempo. O desenho demora a fazer, por muito rápido que seja, demora a ser feito. E esse tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu gosto que esteja no desenho. No fim é uma recolha, eu estou ali aquele tempo e tento recolher aquelas emoções que me vão aparecendo, coisas que me vão aparecendo e coisas que eu vou sentindo, tento transparecer no papel. Portanto, é quase um acumular de coisas que vão acontecendo e que eu vou sentindo. É mais um acumular de emoções minhas. Portanto, aquilo são quase memórias, aqueles 15 minutos, memórias minhas. Portanto, a outra pessoa, aquele desenho talvez não diga tanto como me diz a mim. Então é um acumular de coisas que vão acontecendo. Por exemplo, e nós manipulamos muito o desenho. O desenho não tenta ser exatamente aquilo que está ali. Nós manipulamos como? Nós selecionamos o que fazemos. Nós não temos a pretensão de fazer tudo para ver e selecionamos só algumas coisas. Por exemplo, vimos um cão e nós temos que optar se fazemos o cão ou se não fazemos o cão. O cão vai a passar e nós até podemos fazer o cão 2 ou 3 vezes, por exemplo. Ouvimos uma pessoa lá ao fundo e nós podemos fazer essa pessoa num plano mais próximo. Portanto, escolhemos os elementos que fazemos e quase que criamos ali a nossa história, o que é que se está a passar. Portanto, aquele desenho é como se fosse uma memória, mas uma memória algo imperfeita. Não é uma memória perfeita. Aliás, as memórias não são perfeitas. As nossas memórias também são muito manipuláveis. As nossas memórias são o que nós vivemos, mas também o que nos contaram, fotografias que, entretanto, nós vimos. Nós, quando recordamos uma coisa há uns anos,
temos uma memória imperfeita do que aconteceu. Algumas vezes até já nem sabemos se aquilo realmente aconteceu assim ou não. E o desenho é um bocado a mesma coisa, é uma memória nossa imperfeita, é um desenho imperfeito. E essa coisa do desenho ser igual ou parecido à realidade é uma coisa que nos meteram na cabeça, que o bom desenho tem que ser parecido, não é? Uhum. Eu acho fantástico nos registros do Eduardo essa capacidade que o Eduardo tem de representar o essencial, sendo a sua interpretação, sendo a sua escrita. Exato. É de facto um desenho que mostra uma autenticidade e uma personalidade. Portanto, não há dúvidas em que todos os desenhos, em todos os seus desenhos, há um cunho e uma escrita muito pessoal que passa naturalmente pelo seu olhar. E isto não é simples, porque aparentemente são desenhos muito rápidos e espontâneos, mas que mostram uma lucidez muito grande na forma como abraça aquilo que o envolve. O Eduardo tem-se vindo a chamar de... Eu julgo que o Eduardo tem vindo a fazer alguns trabalhos de viagem, alguns cadernos de viagem, e de acordo com a nossa apresentação, é uma espécie de viajante, não é? E que tem viajado ao longo desses cadernos, que julgo já são muitos, não é? O Eduardo tem alguma viagem particularmente marcante ou algum caderno que considere particularmente marcante ao longo destes anos em que se tem dedicado a este tipo de registro? Sim, tenho feito algumas viagens. Curiosamente, eu gosto muito de relacionar o cotidiano com uma viagem. O próprio cotidiano ser uma viagem e, ao mesmo tempo, quando estou em viagem, gosto muito de fazer uma vida cotidiana. Quanto mais a viagem é parecida com o cotidiano, mais melhor é a viagem. Sim. Por isso é preciso ser com algum tempo. E por isso é que eu digo que eu gosto de viagens longas que permitem introduzir o cotidiano nessa viagem. Levanta-se, vai ao café, já tem uma rotina, compra o jornal do dia, sente-se um bocado habitante. Estou a ouvi-lo mal agora. É sítios muito exóticos e difíceis de alcançar, etc. Não é isso que me atrai. Atraem mais as cidades e o cotidiano das cidades. Mas sim, fiz algumas viagens com tempo. Tenho duas, por exemplo, que deram origem a um livro, por acaso. Eu digo por acaso porque foi mesmo por acaso. Portanto, quando as fiz não estava com essa intenção, ou fiz os desenhos sem nenhuma intenção, e depois surgiu a oportunidade de editar em livro. Uma foi a Cabo Verde, fui às ilhas, às 9 ilhas de Cabo Verde, tive uma semana em cada ilha, e isso permitiu-me lidar com as pessoas, com o tempo, etc. E tive outra viagem maior na América Latina, portanto começada no México e acabada no Brasil, durante 9 meses. Portanto, essas duas viagens que deram origem a um livro, eu posso mostrar um livro até, o da Cabo Verde é este, foi já agora, então está aqui o mapa e as ilhas, as 9 ilhas. O Eduardo nestas viagens desenha, cola, vai fazendo, escreve, registra uma série de elementos que vão acrescentando. Exato. Estes desenhos, eu quando falo em desenhos, falo na dupla página, não é? Por exemplo, neste caso, foi neste caso, que tem uma colagem e tem coisas escritas. Quando eu falo no desenho, falo na dupla página.
E essa dupla página tem várias camadas e é feito até durante muito, é feito no tempo que eu estou a desenhar, mas depois normalmente nestas vezes até faço coisas à noite, colo. Neste caso, por exemplo, foi colei o guardanapo do, por exemplo, aqui neste caso o desenho é um desenho francamente com uma qualidade fraca, e se fosse só o desenho em si, o registro, não tinha assim grande graça. Depois colei aqui este guardanapo, aliás, e escrevi um filme que me veio à cabeça, e o resultado é aquela memória. Portanto, o resultado é aquele restaurante, faz-me lembrar muita coisa, faz-me lembrar como é que eu fui ter aquele restaurante, onde é que era num bairro de classe média, quando eu vinha do centro histórico para o hotel, passava por lá, e era um restaurante muito simpático, não era barato, por acaso, enfim, mas estas memórias todas. Eduardo, quantos cadernos o Eduardo reúne? Agora, eu por acaso sei mais ou menos, sei mesmo porque números, são 144 cadernos. Sim. Diga uma coisa, Eduardo, cada desenho, e na sequência daquilo que estava a dizer, cada desenho, ao fim e ao cabo, foi um desenho que o obrigou não, que reflete um momento em que esteve no sítio e que o degustou, não é? E que o vivenciou. Isto significa que cada desenho, de alguma maneira, que conta uma história, é uma história que o Eduardo não esquece, não é? O desenho tem esta capacidade. Se eu abrisse aqui esta página, eu não sei se consigo mostrar, o Eduardo consegue falar-me deste desenho? Tenho que ver. Eu julgo que eu posso dizer... Sim, esse desenho foi feito em Puerto Madryn, que é uma terra, um porto, entre a Patagónia e Buenos Aires. Sim. E esse porto tem essa cidade tem uma particularidade, que é onde as baleias vão acasalar. As baleias acasalam, e eu apanhei exatamente uma altura que elas estavam lá a acasalar. E, por exemplo, esse desenho, podemos ver essas gaivotas, que no fim era só uma gaivota que estava ali. Sim, e Eduardo foi repetindo. E eu, enquanto estava ali vendo a gaivota, não sabia o que é que ela ia fazer, queria apanhá-la, fiz uma vez, depois fiz outra vez, até que ela pousou mesmo ao pé de mim, e eu desenhei-a também. E aqui, aí à esquerda, pode-se ver uma mancha preta, que são as baleias a acasalarem. Mas esse desenho, por exemplo, faz-me lembrar muito os sons, o som da baleia, faz-me lembrar os cheiros também, que era um cheiro muito intenso. E isso é uma coisa que os desenhos têm. E claro que não se consegue transparecer no desenho para outra pessoa, mas para mim a memória que me fica vem os cheiros e os sons. É uma caixinha de surpresas cada livro que eu abro do Eduardo, embora saiba. Uma coisa, estes livros são uma espécie de réplicas, quer dizer, não tem, claro que eu fiz mais desenhos do que estão nos livros, é uma seleção dos desenhos, mas estão pela mesma ordem e são exatamente, integralmente, os desenhos que eu fiz. Eu não sei se esses livros têm muito interesse comercial, não sei se têm interesse para outra pessoa, quer dizer, terão,
Mas para mim tem muito mais do que, de uma maneira egoística, para mim tem muito mais interesse do que para outras pessoas. Esses desenhos para mim têm muito mais interesse do que têm para outras pessoas. Para além destes cadernos, Eduardo, o Eduardo tem uma quantidade de outros livros que abordam o desenho em caderno e que têm interesse particular para quem quer iniciar e para quem se interessa pelo desenho em caderno. Eu recordo aqui um deles, que é este livro, em que nos são apresentados imensos exercícios. Sim. Não, esse foi o resultado do simpósio que houve em Lisboa. Exato. Esse foi o resultado do simpósio que houve em Lisboa. A editora mostrou interesse em participar de alguma maneira. A editora, eu estava ligado a uma editora, que era a editora Quimera, já me tinha feito um livro antes e pensei que ia mostrar aquele livro de capa preta. Não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Posso mostrá-lo? Esse livro que mostrou agora foi o resultado de uma série de workshops que se fizeram no simpósio de 2011. E foi o resultado desse simpósio, só, mais nada. Pois, mas é curioso porque ele liga-me uma coisa que foi, ao fim e ao cabo, um primeiro momento em que eu me tropecei no trabalho do Eduardo. Há muitos anos atrás estava a fazer umas pesquisas na internet e encontro um site que é o diariográfico.com. Eu posso passar só para aqui para se poder ver. Este diário gráfico eu não consigo passar para partilhar, mas este site é o diariográfico.com. É um site que conjuga e que reúne o trabalho de muitos artistas que abordam o diário gráfico. Nem todos desenham no sítio, há muito o trabalho de autor, do caderno de artista também, não é? Nem tudo é abordado como faz um urban sketcher. Portanto, não há esta dedicação ao desenhar no local. O Eduardo pode explicar-me qual foi o motor deste site que foi organizado por si? Bem, este site já tem uns bons anos. Este site começou em 2002, em 2003. Era o resultado, eu tive uma sabática, fiz um projeto para um ano de sabático. E o projeto era exatamente esse, era investigar o desenho em cadernos e aplicar isso como estratégia na escola. E, portanto, por um lado, comecei a ver quem é que fazia, autores, comecei a contactar pessoas que eu entretanto soube, portugueses ou sem serem portugueses. Por exemplo, em Portugal, tentei procurar pessoas de várias áreas, não só nas áreas das artes plásticas, mas pessoas de outras áreas. Por exemplo, o Manuel João Ramos, que é antropólogo, contactei nessa altura, o Pedro Salgado, que é científico, o António Jorge Gonçalves, que é ilustrador, enfim, várias pessoas que eu fui sabendo que faziam. E, ao mesmo tempo, contactei também escolas, professores, que aplicavam o diário gráfico nas suas aulas. E saber como é que eles fizeram, como é que eles aplicavam, como é que eles aplicavam, quais eram os resultados. E foi nessa altura que a Alexandra, aliás, começou a ver esse site e contactou-me a dizer que os seus alunos também faziam. Sim, e este era de facto um recurso recorrente nas aulas de desenho,
porque compilava imensos artistas e nos dava... Porque depois foi uma bola de neve, quer dizer, eu comecei a contactar, depois que as pessoas começaram a contactar a mim, tanto artistas, entre aspas, pessoas que aplicavam, que usavam o diário gráfico no seu dia-a-dia, arquitetos, por exemplo. Foi assim que conheci o Filipe Leal Faria, o Pedro Cabral, a Mónica Cid, enfim. E também as escolas também começaram a contactar, se eu ia lá a falar sobre o diário gráfico, e começou a haver um intercâmbio, e eu pedia-lhes os resultados no fim do ano, e ia compilando nesse site. E depois, mais tarde, deu então origem ao tal livro, que eu chamei Diários de Viagem, desenhadores do cotidiano, e compilei com 35 autores que já estavam, todos eles já estavam nesse site. O Eduardo é um dos iniciadores do movimento Urban Sketchers em Portugal e de alguma forma é a pessoa que nos traz a semente aqui aos Açores e que fez com que o grupo tivesse origem e fosse depois crescendo gradualmente. Este tempo de confinamento parece ter mudado um pouco, não sei se propõe alguma mudança de paradigma naquilo que é a abordagem dos Urban Sketchers. Como é que é desenhar em confinamento, respeitando um manifesto, porque os Urban têm um manifesto que em princípio deve ser respeitado. Como é que o Eduardo encara este confinamento e esta atitude às vezes mais virtual perante o desenhar no sítio, que acaba por ser um bocadinho desvirtuante daquilo que se pretende? Bem, o desenho este tipo de desenho é no sítio, tem observação e no sítio, portanto, o desenho virtual não conta. Pode ser como manter uma prática, pode ser como treino, é o mesmo do que desenhar a partir de uma fotografia. Não é desenhar a partir de uma fotografia, não acho muito interessante, quer dizer, acho que pode-se fazer para treinar, mas não é é um bocado um engano, quer dizer, vamos lá ver, o desenho é a passagem do que estamos a ver, que é uma coisa tridimensional, para um plano bidimensional. Se a fotografia já está bidimensional, é como se já tivesse ali a solução feita. Os claros escuros, as escalas, etc., já estão ali solucionadas. Portanto, o problema do desenho é exatamente isso, é solucionar essa passagem da tridimensionalidade para a bidimensionalidade. Portanto, desenhar virtualmente também não faz sentido, mas não há aquela coisa de viver aquele sítio, não é? As emoções, já está tudo ali feito. Cada desenho é um desafio pessoal, é como uma performance sem espectadores. Sim. Qual foi para si a performance mais desafiante? Bem, há aquela experiência que eu acho que é a experiência radical, que é desenhar nos transportes públicos. Eu acho que essa experiência é uma experiência limite. Transportes públicos e com algumas pessoas, não é um metro vazio. Porque as coisas estão mesmo a acontecer. Eu, quando falo disso de performance, é porque nós estamos mesmo ao pé das pessoas que estamos a desenhar. As pessoas estão a ver o que nós estamos a fazer. E isso é um grande desafio. Não é? Quase estamos a desenhar a pessoa que está ao nosso lado, que por sua vez está a espreitar o que é que. O Eduardo, isso não incomoda que estejam a espreitar por cima do ombro aquilo que está a escrever no caderno?
Tenho dias. Há dias que estou bloqueado e não consigo, há outros dias que não sei porquê. Diga uma coisa, o desenhar, apesar de tudo, desenhar em grupo ajuda a quebrar alguns receios, não é? Sim, desenhar em grupo é muito bom. O desenho é uma coisa muito individual, não é? Claro. Que exige concentração. Por exemplo, eu não consigo. Quer dizer, em certas circunstâncias, talvez uma pessoa estar assim calmamente a desenhar uma paisagem e tal, coisas que não estão a passar assim nada de especial à nossa frente, e não há aquela ansiedade de fazer antes que aquilo desapareça, aí posso estar a desenhar e a conversar até. Sim, mas quando são aquelas cenas que eu gosto de fazer, onde estão-se a passar coisas à nossa frente, aí eu tenho que estar muito concentrado e não consigo estar a conversar, por exemplo. Tenho que estar mesmo muito concentrado no que estou a fazer e estou ali 5, 10 minutos, não penso em mais nada. E aí não me dá prazer a desenhar até, e dá-me bastante ansiedade. Claro. O Eduardo quando o conheci aqui nos Açores, trazia na algibeira um caderno do tamanho da algibeira. Sim. O Eduardo, se tiver que sair à rua para desenhar, o que é que leva consigo? Leva muitos materiais, leva muitos cadernos. O que é que o Eduardo transporta consigo que lhe permita essencialmente fazer aquilo que gosta de fazer? Bem, o que eu transporto é. O que eu gosto de transportar é só a caneta e o caderno. Para mim, o desenho é quase como se estivesse a tirar uns apontamentos. Não é? E ultimamente até não pintava depois. Durante muito tempo deixava o desenho só a linha e a preto e branco. Portanto, o que eu gosto é de andar com a caneta e com o caderno só. E o caderno cabe no bolso. Então, no estrangeiro, por exemplo, quando eu viajo, eu tento transportar o mínimo possível. Tento até, às vezes, não andar de mochila. Especialmente quando são sítios, enfim, não digo perigosos, mas a pessoa não está tão à vontade. Gosto é de levar só o caderno no bolso de trás e uma caneta, e vejo uma coisa, tiro do caderno e estou ali 5 minutos a desenhar, em pé, normalmente. É assim que eu gosto mesmo. Nada de muitos materiais. Eduardo, eu gostava que nos nos mostrasse alguns desenhos e nos falasse um bocadinho de cada história que está envolvida no desenho. Os desenhos que aqui, o que eu gosto, alguns momentos como eu gosto de fazer. Por exemplo, este aqui. Este é um desenho de um jardim. Sim. Mas é um desenho, lá está, é daqueles desenhos que estou sentado, calmamente, e calmamente vou fazendo o que está à volta, ao meu lado. Não é? Estão estas duas pessoas ao meu lado. Portanto, este cão que anda por ali, eu resolvi fazê-lo. Depois faço ali as pessoas atrás. Enfim, uma cena calma. Esse desenho foi colorido a posteriori? Sim, foi a posteriori. Normalmente eu não uso, lá está, não ando com os materiais atrás e pinto depois. E a cor não é assim muito importante, a cor não tem que ser exatamente. Aqui neste desenho já se passa algumas coisas, já é um desenho mais dinâmico, onde passa, por exemplo, uma trotinete, já acontece ali, portanto já é um desenho mais dinâmico, em que é preciso alguma mais atenção.
Depois, neste caso, aqui já é um. Aqui lá está, este não pintei, mantive o preto e branco. É A Praça do a Praça do Comércio, onde se estava a passar muita coisa. Eduardo, na verdade, estes desenhos, o Eduardo, quando chega ao sítio, escolhe um motivo, escolhe a essência do sítio. Por exemplo, chegou à Praça do Comércio e o seu propósito foi, primeiro, foi perceber o espaço, captar as pessoas. O que é que o fez organizar a página dessa forma? Bem, é muito importante isso, é muito importante a escala que se dá aos primeiros elementos que nós fazemos. Se nós queremos apanhar a estátua de Dom José e depois o pórtico lá ao fundo, temos que dar uma certa escala. E às vezes enganamos, mas portanto, à partida eu quero apanhar um certo espaço, dali até ali. Há uma trajetória, não é? Mas o que eu gosto mais de fazer é mais este desenho que eu vou mostrar, que é um bocado uma cena onde há uma praia, Sim. onde estão-se a passar imensas coisas. E portanto, este desenho foi feito um tempo, não sei, 10 minutos, talvez 15 minutos. Eu ia apanhando o que estava a acontecer. Estas coisas todas não aconteceram ao mesmo tempo. Portanto, este avião aqui a passar, o avião passou, estas pessoas estão aqui a jogar umas raquetes, o cão andava por aqui. Eu consigo mostrar o seu desenho agora, quer ver? Sim. Sim. É um desenho onde as coisas parece que estão todas. Na verdade, o Eduardo vai apanhando e vai sobrepondo os instantes no mesmo plano. Exato. Claro que há uma seleção, eu não faço tudo o que acontece e seleciono o que quero. Portanto, o avião passou, eu podia o fazer ou podia não fazer. Este cão também anda por aqui, eu até podia fazê-lo várias vezes. As pessoas a jogarem, enfim, eu seleciono o que quero fazer, mas ao mesmo tempo aquela cena é a cena que me faz lembrar, portanto, aquele tempo. Exatamente. Pode mostrar-me mais algum desenho? Tenho aqui a mostrar também esse desenho que mostrou há bocado. O original, com a baleia aqui. O que é que eu tenho aqui mais? Depois, em transportes públicos, os tais desafios que eu gosto, que nem todos os dias consigo fazer, digo-se de passagem. Às vezes estou no metro e não consigo começar. Eu não percebo porquê. Há outros dias que estou muito mais desinibido. Portanto, aqui também há uma certa manipulação. Portanto, estas duas pessoas, por exemplo, não estavam propriamente. Estas duas pessoas não estavam propriamente a conversar. Enfim, vamos fazendo as pessoas conforme temos a oportunidade de. Eu lembro uma vez do Eduardo aqui nos Açores nos dizer: epá, nós queixávamos que as pessoas iam mexendo, iam andando, não conseguíamos registá-las, e o Eduardo parece sempre ter muita facilidade em apanhar tudo. E na altura disse-nos: não faz mal, começam aqui
entretanto aparece outra pessoa, passam para outra pessoa, as pessoas voltam a retomar a posição original e voltamos, e portanto, havia aqui uma espécie de dança saltitante. Podemos ver o corpo de uma pessoa com as pernas de outra, por exemplo, porque as pessoas geralmente estão-se por exemplo, neste caso, o que me atraiu foi toda a gente estar ao telemóvel. E é muito curioso. Isto são desenhos que revelam o momento. Isso acaba um dia mais tarde, estes desenhos, só nós olharmos para os nossos cadernos, não é? E olhar para os cadernos mais antigos, vamos vendo sempre o cunho da história, não é? Que nós ainda temos pouco afastamento dela, não é? Em termos cronológicos. Agora, também mostrava aqui uma história, uma coisa que correu mal também, às vezes as coisas correm mal, e eu já falei nisso no blog, mas que foi um desenho que eu fiz, que deu origem a estas senhoras não gostarem de ter sido desenhadas e chamarem polícia. É uma história marcante. Esta senhora que tem um ar muito indignado, indignou-se mesmo. Achou que lhe estava a roubar a imagem. Não sei o que é que ela pensou, mas chamou a polícia também deu-lhe alguma razão, mas... E ela criou o desenho, eu disse, não lhe dava o desenho, claro. Até porque isto era uma coisa privada minha, aquela, que eu lhe tinha mostrado por acaso, porque normalmente as pessoas até gostam de ver, não é? Normalmente acontece que gostam de verem-se desenhadas e eu mostrei-lhe a pensar que ela ia gostar, mas não, ela não gostou nada. E foi uma cena, mas também é uma memória. Uma memória que fica. O Eduardo normalmente interage com as pessoas que vai desenhando ou vai roubando as coisinhas? Vou passar muito despercebido. Aliás, o caderno pequeno também tem essa vantagem e tento não passar. Eu não sou muito comunicador, mas as pessoas às vezes veem que estão a ser desenhadas e não se importam. Mas tento passar despercebido, sim, o mais possível. Torna a coisa mais descontraída para os dois lados também, não é? Não há uma pose, não é? Eduardo, se agora tivéssemos alguém aqui a querer começar a desenhar em cadernos, de novo ou mais idoso, não interessa, porque este tipo de abordagem é uma abordagem que é extensível a todas as pessoas, sejam elas, tenham elas formação artística ou não é? Uhum. Porque o gosto pelo desenho e o desafio do desenho no sítio é, hoje em dia, é uma prática que está... é quase viral, não é? Portanto, ela é transversal a todos os países e a todas as culturas. Se há alguém que esteja a querer começar a desenhar em caderno, que conselhos o Eduardo lhe daria? Até porque o Eduardo é aquela pessoa que parece que vibra com os outros a desenhar à sua volta. Portanto, o Eduardo é um semeador. Não é? Nossa ideia, o grupo em Portugal tem muito esse ideal. Toda a gente poder desenhar, toda a gente ter acesso a saber desenhar. E enquanto o grupo, por exemplo, internacional não é bem a mesma coisa. O grupo internacional já é mais de artistas, pessoas que já desenhavam, etc. E também tem uma particularidade, que o caderno também é uma particularidade um bocado portuguesa. Tanto que o manifesto internacional não se refere ao caderno. E o caderno tem faz toda a diferença, realmente, porque é uma coisa privada. E isso, o que eu diria, era para as pessoas desenharem num caderno, não estarem preocupados com o ficar parecido. Isso é uma coisa realmente
que a arte ocidental meteu-nos na cabeça aquela coisa da perspectiva e etc. E isso bloqueia muitas pessoas. Portanto, não estarem preocupadas com o parecido, estarem preocupadas sim com um resultado que lhes dá algum prazer, alguma memória das coisas, e as pessoas fazerem sem medos, com completa liberdade, usarem os materiais que lhes forem mais fáceis ou gostarem mais, mancha, linha, só com aguarela, sem aguarela, as duas coisas, tudo junto, fazerem colagens, por exemplo, é uma técnica do desenho e faz muito efeito, e as memórias, está lá, a colagem é uma boa técnica. Portanto, é isso, é as pessoas não terem medo de fazer. Não estarem preocupadas com ficar bem ou parecido. É não encararem o erro como sendo um entrave, não é? Aliás, os erros até às vezes dão um certo dinamismo ao desenho. Enfim, o erro é o que é as nossas hesitações, não é? Fazermos o erro transparece realmente o processo, o que nós fizemos. Isso é muito interessante às vezes. Eduardo, eu para finalizarmos a nossa conversa, que eu acho que já estou a roubar-lhe também demasiado tempo, eu gostava que finalizássemos com uma proposta sua, um desafio que possa depois ser respondido através de desenhos pelas pessoas que assistirem a esta live e que possam depois divulgar esses desenhos nos blogs, etc. Bem, eu tenho aqui uma proposta no fim é fazer um espaço público, praça, onde aconteçam coisas, mas primeiro, antes de abordarmos diretamente esse espaço, irmos fazendo pequenos pormenores. Eu vou exemplificar aqui com bem, o espaço que eu fiz, o espaço que eu fiz foi a Praça Camões, se pode ver, algumas pessoas, etc. Mas antes de fazermos o espaço, fazíamos alguns pormenores desse espaço. Ou seja, por exemplo, aqui embaixo com o elétrico. Tomar muita atenção às escalas. As coisas, quando estão próximas, são de uma escala, quando são afastados, são uma escala mais pequena. Portanto, aqui o elétrico, eu pus o elétrico e uma pessoa com uma escala, a pessoa quase do tamanho do elétrico. Tomar muita atenção à escala e às sobreposições, quer dizer, as coisas, por exemplo, neste grupo de pessoas, umas à frente, outras atrás. Portanto, fazer pequenos, antes de abordar o espaço todo, fazer alguns apontamentos, alguns pormenores. Alguns pormenores, por exemplo, aqui também. Fazer algumas. Isto são desenhos que apontam sempre para a presença humana, não é, Eduardo? É esse também esse
E fazer a ligação entre objetos e a presença humana. Portanto, objetos, por exemplo, neste caso do quiosque. O quiosque é um objeto grande, maior do que uma pessoa, mas fazer a escala sempre, as coisas que estão em primeiro plano, muito maiores do que as coisas que estão em segundo plano. Então, no fim, abordar por exemplo, pôr uma pessoa sempre em plano americano, em primeiro plano, só o corpo. Pôr sempre pessoas muito perto de nós, até pode ser mais perto, até quase com a cara só. Isso acaba por aumentar o espaço em profundidade, não é? Sim, sim, sim. Ter muito cuidado também para não fazer as coisas de cima. Portanto, a cabeça das pessoas estar toda mais ou menos ao mesmo nível. Não fazer, porque senão te parece que estamos a ver de cima. Bem, a minha proposta é esta, é fazer um espaço, mas antes de fazer o espaço, por exemplo, neste caso, podíamos fazer o pormenor deste senhor aqui à frente do elétrico. Portanto, antes de fazer o espaço, analisar um bocado de pormenores. 3 ou 4 pormenores onde temos muito cuidado com a escala e com a sobreposição, com umas coisas umas atrás das outras. Ok. Não sei se foi muito explícito, mas... Foi sim. Oh, Eduardo, eu agradeço-lhe imenso. Gostaria até de continuar aqui, há tantas perguntas que gostaria de lhe fazer, até sobre o blog e a importância dele e todas estas coisas, porque o trabalho em Urban Sketchers, dos Urban Sketchers e independentemente das diferenças entre o internacional e o nacional, nós prendemos-nos ao grupo nacional, naturalmente, e é com ele que temos vindo a desenvolver o nosso trabalho em caderno. Para também da Alexandra, que tem sido aí a vontade das pessoas. Eu julgo que a ideia é as pessoas perderem o medo e desmistificarmos esta coisa do desenho e desmistificarmos ao fim e ao cabo a obrigatoriedade de termos que ser grandes artistas para podermos desenhar nos nossos cadernos. Eu julgo que isto até é uma falsa questão, não faz sentido estarmos a fazer a levar a conversa por aqui. É claro que há artistas que se dedicam a esta prática e outros não, e há imensa gente, até no grupo nacional, que desenha de uma forma muito interessante e personalizada e que não tem formação artística alguma. Portanto, estas coisas... Grandes evoluções. É isto que eu acho muito interessante, ao fim e ao cabo, que é esta coisa de irmos desenhando diariamente, naturalmente nos faz desenhar melhor. Ou seja, quanto mais melhor, não é? Neste aspecto. Ao contrário daquilo que às vezes faz de um desenho um bom desenho, que é quanto menos, melhor, não é? Portanto, eu estou muito contente da sua disponibilidade. Vou esperar pelos próximos desenhos que nos venham a aparecer respondendo a este seu desafio que se espera que seja feito no local. Agora que já podemos sair à rua com algum cuidado, que possamos individualmente dar resposta a este desafio do Eduardo. E obrigada. Obrigada. Um abraço, Eduardo. Obrigada.